No vídeo de hoje vamos falar de dúvidas diversas que vocês enviaram, porém sobre o arco. Muitas das vezes a gente faz sobre o instrumento, agora vamos fazer especificamente sobre o arco. Eu já aproveito aqui para dizer que o arco é como se fosse um segundo instrumento. Para quem está começando a estudar agora, o arco ele é tão importante quanto o instrumento. É muito comum se dar pouca importância. Os caros amigos podem observar isso analisando a seguinte questão: a quantidade de visualizações que os nossos vídeos têm, né, de instrumento e de arco, muito menos. Ou seja, é muito comum o músico não ligar para o arco. Veja na orquestra da congregação. Hoje, né, com a influência dos nossos vídeos, muitas das vezes você recebeu informação de um instrutor que assistiu os nossos vídeos. A gente vê os instrumentos pendurados, muito bonitinhos, arrumadinhos, muito bem zelados. E um arco do lado totalmente sem cuidado. Então a gente também precisa ter esse cuidado com o nosso arco, tá bom? Recados rápidos, iniciamos. Os caros amigos podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp. Inclusive vocês podem enviar também o arco para inclinação e para o trabalho. Eu vou passar opções de valores, como fazer o envio, enfim, e a gente também parcela no cartão de crédito, tá bom? Então vamos lá, dúvidas diversas sobre o arco. Primeira, quais são os formatos dos arcos, irmão Felipe? Nos enviaram essa dúvida. Olha, o que a gente precisa entender é o seguinte: existem basicamente 3 formatos. Oitavado, muita gente fala sextavado, não é sextavado, é oitavado, são 8 lados. Oitavado, o arco redondo, que é o mais comum da gente ver, e o arco com canelura, né? O arco com canelura é normalmente mais comum no período barroco, na Renascença. O que é canelura? Já viram aquelas colunas gregas que tem aquele desenho que ela entra e sai? Aquilo é a canelura, né? Então seria um arco com aquele desenho. Muito complexo de se fazer e muito raro de se ver, tá? Isso é a canelura. Porém, o que a gente precisa entender é o seguinte, sobre o formato do arco. É que nem sempre ele vai ditar a qualidade, tá? O que ocorre é que o arco oitavado, pelo menos na técnica que eu utilizo para construir, e um parênteses, hoje eu não construo mais arcos, estou me dedicando apenas a ajustes e restauros, violino, viola, violoncelo e de arco, mas não construção de arco, porque não dá tempo da gente fazer tudo. Ocorre que o arco oitavado dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, tá? Então, muitas das fábricas que fazem arco cobram um oitavado um pouco mais caro, né? Ou alguns arcos chineses, até porque o processo industrial do arco oitavado ele é mais trabalhoso do que o arco redondo. Então, muitos reservam a madeira melhor. Como dá mais trabalho, reserva a madeira melhor, agrega mais valor e ele acaba ficando um pouco melhor. Mas não é que, de maneira geral, o arco oitavado seja melhor do que o redondo, tá? Então é só uma questão aí de construção, tá bom? E é muito importante a gente saber que o arco sempre vai começar oitavado e depois vai ficando redondo. Então ele começa oitavado e depois fica redondo, tá? Os que são redondos e os que são oitavados permanecem oitavados até a ponta, tá? Então eu já vi muita gente, não, o meu é oitavado, tá? Olha o restante do arco. Então ele se tornou redondo, tá bom? Então isso é muito importante. Segunda pergunta que eu recebi, muito interessante sobre isso, é se as curvas do arco podem ou não mudar. Ou seja, ele ter mais curva ou menos curva. Depende muito da maneira como essa pergunta é feita. Existem arquetaios que têm modelos de curvas diferentes, sim, porque a escola é diferente, tá? Então existe uma diferença de curva, sim, igual a gente vê uma diferença de forma de instrumento. Mas eu posso te dizer que, no geral, não é tão acentuado, é pequena essa diferença de curva.
E também isso não é um salvo-conduto. Não, eu quero arco com mais curva, com menos curva. E isso é muito estudado, tá? É muito estudado porque a gente vai observar que se pôr mais curva, muda a característica do arco e o jeito que ele responde. E o músico que estudou anos com arco com a curva X, por exemplo, pode ter que alterar a sua técnica se mudar a curva, tá? Então isso é muito, muito, muito complexo. Isso é um assunto extremamente complexo, tá? Que eu vou fazer um vídeo só a respeito. Mas respondendo quem fez a pergunta, nesse quadro de dúvidas diversas, curvas podem mudar? Sim, podem mudar, tá bom? Terceira pergunta que enviaram. Diferenças do arco de violino, viola e violoncelo. Caríssimo amigo que fez essa pergunta, dá uma olhada nos nossos vídeos aqui que a gente já tem vídeos. Inclusive, os caros amigos que estão nos acompanhando, vasculhem os nossos vídeos porque a gente tem muito, muito, muito conteúdo já pronto para vocês assistirem. Mais de 3.000 vídeos. Então, as diferenças, em resumo, estão no peso, na robustez do arco, tá bom? E na curva. Então, o arco de violino é, no geral, o maior. Os de viola são ou o mesmo tamanho ou um pouco menor. Eu já vi arcos de viola maior, porque o arco de viola tem uma amálgama muito grande, uma diferença muito grande. Os de violoncelo são mais curtos ainda e mais robustos e mais pesados, e o de contrabaixo mais curto ainda, tá? Vai mudar toda a estrutura do arco, o formato do talão, vai mudar a quantidade de crina também. Não vou falar aqui todos esses detalhes, porque a gente já tem um vídeo a respeito, então dê uma olhada, tá bom? E quarta pergunta que eu recebi sobre arco, que vocês deixam nos comentários, é qual é o melhor, mais leve ou mais pesado? Bom, não existe isso. O melhor é o mais leve, o melhor é o mais pesado. Por quê? Porque existe dentro, por exemplo, do arco do violino, uma variação de X gramas a X gramas. Dentro dessa variação, o arquetário trabalha, né? Até os arcos chineses melhores costumam vir dentro dessa média. Então, há pessoas que vão preferir o arco pesado. Há pessoas que vão preferir o arco mais leve, tá? Quando a gente sempre fala leve e pesado, a gente fala dentro dessa gama de variação. A gente não extrapola, tá? Eu já vi pessoas que preferem arcos extremamente fora dessa variação, mas aí são músicos profissionais, experientes, que sabem o que querem. Então ele usa algo muito peculiar. E isso é muito raro dentro do meio profissional. E eu não gostaria de usar arcos muito fora do padrão, porque de repente aparece a oportunidade de você adquirir um arco antigo, francês, italiano, e você não consegue adquirir porque ele já foi alterado. O seu arco é extremamente fora do padrão, né? E aquele já foi construído, melhor dizendo. Então não existe essa resposta. Alguns preferem mais leves, outros mais pesados. Porém, algumas coisas podem mascarar essa escolha, como o ponto de equilíbrio. Músicos testando arcos antigos nossos, eu já entreguei o arco para o músico, eu quero um arco mais leve. E aí eu entreguei um arco na mão dele, falei, não olhe o peso que está ali, porque tinha o peso escrito, toca. Eu dei um arco, ele queria um arco mais leve, né? Ele queria mais leve, eu dei um arco mais pesado. Ele gostou. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio altera e às vezes engana a nossa mente. Aí eu falei, não, é mais pesado. Ele, nossa, ficou surpreso. Então o ponto de equilíbrio é algo que a gente tem que analisar, tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Para vocês enviarem instrumentos e arcos para ajuste, é só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, que eu vou passar todas as informações. Até!